Bom, agora é claro que você tem uma vantagem, né, da galalite em relação ao plástico oriundo ali do petróleo, né? Porque a galalite, por exemplo, ela é um material, né, um biopolímero, né? Ou seja, ela é um bioplástico. O que que isso significa? É que ela vai ter as mesmas propriedades do plástico que tem a origem ali do petróleo, porém ela é feita de uma fonte natural renovável. Né? Eu sempre gosto de colocar um parênteses ali que o petróleo também é uma fonte natural, também é renovável, mas o tempo, né, de renovação do petróleo é muito, muito, muito maior do que seja da caseína do leite, seja a fonte ali da cana-de-açúcar, da mandioca, né? Então, existe essa questão ambiental também, né? E que esse texto, ele acaba abordando essa vertente também. E aí tem um ponto que eu gosto bastante, né, na fundamentação teórica, que ele vai falando de outras empresas, né? Como a Braskem, a própria Coca-Cola, não é a Dupont, a BASF, né? Que já vem aí há alguns anos trabalhando exatamente dentro desse mercado do bioplástico. E tem um outro ponto que o texto aborda, que assim, eu acho fenomenal, que ele fala, né, que não existe processo com redução, assim, com geração zero de resíduos. Então isso a gente já falou em outras aulas, eu já falei até no meu vídeo anterior, que isso é utópico, então fiquem bastante espertos, tá? Se alguém aparecer para vocês com essa solução milagrosa, não existe solução milagrosa, é a hierarquia ali dos resíduos que a gente já discutiu também. Então, é bem interessante quando ele traz, né, quando ele aborda ali essa questão também de que não existe resíduo zero, né? Mas ele coloca um outro ponto, né, que eu acho assim fantástico a gente ter essa informação de que todos os produtos, todos os materiais, eles são recicláveis, tá? Todo material ele é reciclável. Agora, pode ser que ele não apresente reciclabilidade. O que seria esse conceito? Não seja economicamente viável, não seja tecnicamente viável fazer a reciclagem desse material. E ele traz até como exemplo a questão da reciclagem da lâmpada fluorescente, né? Que o custo realmente é alto, por isso que são raras as empresas que a gente encontra que faz esse tipo de tratamento, né, em lâmpadas fluorescentes, e quando encontra o preço é alto, porque o risco é elevado, né? A gente está falando ali em metais pesados, mas o ganho ambiental compensa, né? Então é muito interessante esse insight, essa sacada que está nas entrelinhas aqui desse material. E aí vão ter outros casos que não vai ser economicamente viável, né? É o que a gente já falou também em aula do plástico, né? Eu sempre gosto de falar para vocês, já observaram que o material plástico, eles têm, né, na embalagem deles, pegando aqui uma embalagem plástica, eles têm aquele triângulozinho, né? Então, a gente tem aqui, ó, né? Não sei se dá para vocês verem. O triângulo é o símbolo da reciclagem e dentro tem um número, né, que vai indicar que tipo de material é esse, né? Então aqui 5, se não falha a minha memória, a gente vai ter uma aula depois sobre os números, né? Se não me falha a memória, é PP, é polipropileno. Deixa eu ver se essa outra embalagem aqui também tem. Só traz o símbolozinho da reciclagem, esse aqui. Porque se não é porque é plástico, tudo é plástico, tudo é reciclável. Não, né? Curiosamente, não, e a gente viu isso. Porque eu tenho plásticos que são termoplásticos, então é muito mais fácil fazer a reciclagem desse material. E eu tenho plásticos como a galalite, que são termorrígidos, né? Que é um pouquinho mais difícil eu fazer a reciclagem desse meu material. Então, não se espantem, né, quando vocês estiverem atuando aí no mercado e, de repente, o sucateiro ele não levar, né, para reciclar o teu copinho de café. Né? Isso acontece bastante. Por quê? Porque, assim, não é só pegar o copinho, separar, né? Você tem que limpar o copinho, né? Então aí já é um outro valor agregado que você coloca no teu processo. Então, no final da conta, muitas vezes acaba não compensando. Eu tenho outros tipos de materiais plásticos que eu vou muito pela demanda do mercado. Então, quando você está no momento de crise, tem determinadas resinas, como o PBT, por exemplo,
que não tem interesse, entendeu? Então, às vezes, você fica assim, nossa, gente, mas é tudo plástico. Ok, é tudo plástico, mas quimicamente falando, né? E é importante a gente ter esse conhecimento, quimicamente falando, eles têm as suas propriedades ali diferentes, ok? A gente volta com o último vídeo sobre esse texto.